Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações de Juventude e Flamengo, hein? Juventude surpreendeu o Flamengo no Alfredo Jaconi e vence o Flamengo de virada por 2-1. Jogão, galera, foi um jogão entre a equipe do Juventude e a equipe do Flamengo. Juventude vai chegando a 16 pontos e Flamengo continua líder com 24 pontos. Os jogos ajudaram o Flamengo, né? Só o Bahia que encostou no Flamengo com 24 pontos, né? O Flamengo ainda é líder pelo número de saldo de gols. O Flamengo não conseguiu fazer o jogo que se esperava e o Bahia, e o time da Juventude, hein? Juventude jogou muito bem, conseguiu buscar a vitória no final do jogo, né? Conseguiu os 3 pontinhos. Na minha opinião, o empate não era ruim para o Flamengo, mas o Juventude pressionou e conseguiu achar o gol da vitória. Juventude jogando muito bem, subindo na tabela de classificação. E vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Flamengo e a equipe do Juventude. Muito bem, o Juventude. Eu e Marcela Rafael recebemos agora André Kfouri e Gustavo Zupac. Vitória justa essa do Juventude, Zupac, boa noite. Fala, Mota, boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Pode-se dizer que sim, Juventude fez um ótimo jogo dentro de casa. Juventude vem garantindo pontos muito importantes no Alfredo Jaconi, seja em confrontos diretos, né? Pensando em sobrevivência, contra Vasco, contra Corinthians, ou em confrontos indiretos, né? Como o jogo de hoje contra o líder da competição. Fez um jogo agressivo, atacou bastante o Flamengo, o Rossi trabalhou muito, o Matheus Claus, o goleiro do Juventude, também trabalhou bastante. Mas, assim, pela iniciativa, pelas jogadas criadas contra um adversário desse porte, o Juventude finalizou mais, né, durante quase todo o tempo. Então foi uma vitória merecida e um jogo agradável, foi um bom jogo, porque o Flamengo não foi o melhor Flamengo desse atual recorte, mas teve alguns bons momentos durante o jogo. Então, importante para o Juventude não só pelo resultado, mas pela maneira que construiu o resultado. É um momento interessante do time do Roger, pontuando acima do que se esperava na tabela. Quando começou o campeonato, o Juventude, tal qual o Vitória, por exemplo, era dado para ser um dos times que ficaria no Z4 o tempo inteiro. E o Juventude vem pontuando acima, especialmente por jogos dentro de casa, como foi o jogo de hoje. André Kfouri, boa noite. Boa Falar noite. um pouquinho dessa derrota do Flamengo, uma vitória muito importante do Juventude. E a gente sabe que o jogo é bom quando os dois goleiros trabalham e trabalham Verdade. bem. Foi isso que aconteceu também essa noite. Mas trabalharam demais, especialmente o Rossi. O Rossi no segundo tempo fez algumas defesas Essa aí, ó. sensacionais. Ele cai dentro do gol, mas a bola fica fora. Mas não pôde, no lance do segundo gol do Juventude, o gol da virada, que é aquela jogada clássica de bola na área com o desvio na primeira trave, a defesa inteira do Flamengo ficou sem ação e o Juventude não recebeu nada de presente nesse jogo. Ganhou do Flamengo, como ganhou do Corinthians, ganhou de outras equipes difíceis, pelo menos em relação a peso de camisa. Você está vendo o gol da vitória do Juventude, resultado importantíssimo, jogo legal esse Juventude e Flamengo. Já já a gente vai falar também do empate do Corinthians e a situação do Antônio Oliveira. Temos, é o último lance, né? Ainda teve essa. O Ayrton Lucas, que fez um bom jogo ofensivamente, falando, bate cruzado, e o Matheus pega na sorte, né? A bola passa por baixo dele. O zagueiro comemora como se fosse gol. A bola saiu, ele comemora. E aí pega mais outra, uma. olha lá. Tem outra ainda. Essa é a bola aérea dos acréscimos do Flamengo. A bola clássica dos últimos jogos que o Matheus impediu o empate. Aí a tela, com os dados, 15 finalizações para o Juventude, posse de bola parecida, 53-47, 15-9 finalizações certas, 8-5 para o Juventude, 5 grandes chances para o time de Caxias, 3 para o Rubro Negro, ações na área rival, 21-17, escanteios, 7 para o Juventude, 8 para o Flamengo. Esse é um jogo que é engraçado, né, Zupar? Quando tem um resultado desfavorável a um time gigante como o Flamengo, que luta pelo título, a gente tenta ver as coisas erradas. Esse é um jogo que, claro, houve coisas erradas, mas é muito na conta do mérito do Juventude ou sim dá para pontuar bastante falha do rubro-negro? Não, assim, hoje foi um jogo em que o Flamengo sentiu de maneira mais clara As ausências. os seus desfalques. Especialmente na escolha que o Tite fez para o lugar do Bruno Henrique, ele opta pelo Vitor Hugo, e aí há uma diferença de característica, né? O Vitor Hugo é um meio-campista, então jogando mais aberto pela esquerda, ele não faria o papel do Cebolinha, que é mais agudo, ou do Bruno Henrique, que faz uma diagonal muito forte para pisar
da área. O Vitor Hugo faria um trabalho mais da esquerda para dentro e abria o corredor para o Ayrton Lucas passar. Então o jogo de hoje foi um jogo em que o Ayrton passou mais do que vinha passando antes de lesões e convocações, etc. e tal. Mas isso não funcionou. O Vitor Hugo não fez um grande jogo, ele teve uma participação discreta. O Ayrton até passou bastante, teve seus bons momentos, mas a escolha pelo Vitor Hugo, o Vitor Hugo em si não fez um grande jogo. E aí, no segundo tempo, ele opta pelo Gabriel a partir dos 20 minutos e aí ele inverte. Para acomodar o Gabriel, ele acomoda o Gabriel como um 10, ali como um ponta de lança, por trás do Pedro, como a gente imaginava, mas aí ele inverteu os pontas, né? Jogou o Lohan, que era o meia central. Quando entrou o Gabriel, ele virou esse meia. Jogou o Lohan para a direita e jogou o Luiz Araújo para a esquerda. O Luiz Araújo vinha bem pela direita no primeiro tempo, fez um ótimo cruzamento, uma linda assistência para o gol do Pedro. Então, assim, hoje, e não só pelas convocações, né, porque são duas lesões, a do Cebolinha, que voltava de lesão, e agora a do Bruno Henrique, tiveram um impacto muito grande, porque o Tite teve não só que botar o reserva do reserva, mas alguém de característica diferente. Então, teve um impacto na maneira de jogar. Então, o Flamengo sentiu isso, o Flamengo teve dificuldade para marcar pelos lados, o Juventude encontrou espaço para jogar pelos lados. O Lucas Barbosa, que é revelado pelo Santos, que fez golaço no Vasco, fez golaço no Corinthians, fez um belo gol hoje também antecipando de cabeça, encontrou muito espaço para atacar em diagonal, para jogar. Então a gente deve olhar para a vitória. O Juventude venceu o jogo, né? A gente sempre fala, Flamengo perde e a nossa taxa está certa. O Juventude venceu o Flamengo, é importante, o Juventude é o 10º colocado, com muitos méritos, repetindo, como eu falei, repetindo bons padrões dentro do Jacone, mas hoje o Flamengo sentiu mais do que em outros jogos os seus desfalques, sobretudo esse homem pela esquerda. Então, acho que hoje o Tite vai lamentar mais do que em outras circunstâncias. E é uma rodada... E o Braz também, né? Exato, os Marcos Braz também. E é uma rodada, assim, ruim pro líder. Porque, embora o Palmeiras esteja jogando e não esteja vencendo, mas o Botafogo venceu, o Bahia pode vencer. Então, assim, a vitória do Botafogo foi ruim pro Flamengo. É uma rodada que pode embolar mais o campeonato, que já é bem equilibrado. Melhor então para quem gosta do campeonato assim, exato, disputado. Emboladinho, né? O Fãs de Esportes, daqui a pouquinho a gente vai para a Neoquímica Arena. O negócio tá pegando fogo na Neoquímica Arena. A torcida tá revoltadíssima com a equipe. Empate do Corinthians com o Cuiabá. E a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Lili Nascimento tá por lá, a gente também vai para a entrevista coletiva. Vamos falar do Antônio Oliveira, se existe a chance dele perder o seu cargo hoje ou nos próximos dias, tudo isso com a Lili Nascimento daqui a pouquinho. André Fury, números de Juventude e Flamengo são números que me chamam a atenção, porque quando a gente via um tropeço do Flamengo, ainda assim eram números de Flamengo que conseguia se impor em campo. Não foi o que aconteceu, pelo menos pelos números ali. Ou a matemática mentiu em algum momento? Não. O jogo foi muito difícil para o Flamengo, desde o início, embora o Flamengo tenha saído na frente com mais um gol do Pedro. Aliás, o Pedro também no segundo tempo fez lances, deu assistências, limpou jogadas. O chapéu que ele deu da área. Esse lance do lençol dentro da área é um negócio maravilhoso e ele continua realmente em ótima fase. É um jogador que tem uma quantidade de recurso que não cansa de impressionar a gente. Mas o jogo foi muito difícil para o Flamengo desde o início, embora tenha saído na frente. E o Juventude soube competir, não desistiu, não se amedrontou. E fez valer, porque o empate não demorou a sair, né? E o Juventude conseguiu se colocar de novo na posição de mandante e a pressão foi muito grande. De novo, vale a pena ressaltar outra vez a partida que o Rossi fez. A quantidade de vezes em que ele mexeu no placar. Então, se não fosse, né, se não tivesse sido uma noite tão inspirada, tão bonita do goleiro do Flamengo, o resultado seria diferente a favor do Juventude novamente. A gente viu ali os números, né? São 15 finalizações do Juventude. Olhando pelo viés do Flamengo, pelo padrão do Flamengo no campeonato, o Flamengo não costuma tomar 15 finalizações, né? Isso diz sobre as duas equipes, né? Sobre o que o Juventude criou, sobre o que o Flamengo acabou permitindo, e o Rossi acabou trabalhando muito e muito bem. Aliás, faz ótima temporada o goleiro argentino.
Vamos a Caxias, essa defesa realmente é impressionante. Logo depois A defesa cede o escanteio E o gol do Mandaca, que é jogador do Corinthians, revelado pelo Corinthians, emprestado ao Juventude, Luiz Mandaca. A rodada é o sofrimento plural pro Corinthians, é o jogo próprio e cada rodada ele vai colocando taxinha, assim, falando, aqui podia estar ajudando. E o torcedor do Corinthians, se tivesse na Neoquímica Arena, o Mandaca teria feito o gol da virada. Vamos lá, a gente tá vendo os lances, esse aí é realmente o último lance da partida, teve escanteio também pro Flamengo, para a gente acionar o nosso repórter Gustavo Berton nessa vitória importantíssima da equipe de Caxias, 2-1 de virada contra o Flamengo. O Flamengo tem uma história que quando vai a Caxias sofre, lembra aquele jogo que tá neblina, chuva, acho que tem uns 2 anos. Ô Berton, como é que estão as coisas por aí, essa vitória do Juventude e a derrota do Flamengo, tá vendo muita gente chegar nessa luta pela liderança? Pois é, Felipe, boa noite para você, abraço para todo mundo. Você falava do Flamengo que se complica aqui em Caxias do Sul, né? Já são 27 anos que o Palmeiras não vence o Juventude jogando aqui em Caxias do Sul. São 13 jogos, né, que o Flamengo vem aqui e não consegue vencer a equipe do Juventude. Hoje não só não conseguiu vencer, como perdeu o jogo de virada nessa noite fria aqui em Caxias do Sul, né? A temperatura muito baixa, que não afastou o público, né? A gente teve mais de 12 mil torcedores nas arquibancadas, o Flamengo, claro, sempre é representado pela sua torcida, num jogo muito quente e pelas análises de vocês aí que eu estava ouvindo por aqui perfeitas, né? Os dois goleiros trabalhando bastante, um jogo franco, onde as duas equipes podiam ter feito o segundo gol normalmente no segundo tempo. Essa sorte acabou caindo para a equipe do Juventude, que um pouquinho antes até tinha reclamado um pouco de uma bola que teria pego no braço da zaga do Flamengo, no lance dentro da grande área, gerou reclamação, mas que se dissipou um pouco pelo gol do Juventude. Claro, a torcida do Juventude comemorou muito a vitória, já estava comemorando, de certa forma, o empate, né? Pelo elenco do Flamengo, milionário, grandes jogadores, embora com os desfalques. O empate contra o Flamengo não seria um mau resultado, talvez sim porque o Juventude vinha de derrota, mas a vitória foi muito comemorada nas arquibancadas, os jogadores dentro de campo saudaram a torcida, e do outro lado, claro, né, o Flamengo que ninguém gosta de perder em momento nenhum do campeonato, mas um clima até de tranquilidade, porque o Flamengo faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, briga pela ponta de cima, então um clima até de tranquilidade por parte do Flamengo. Eu estou aqui na sala de imprensa esperando o técnico Tite, a informação é que o Tite vem com o seu auxiliar, o Matheus, né, filho dele, os dois vão conceder entrevista coletiva, não teremos zona mista da equipe do Flamengo, então os jogadores não vão falar, passam direto para o ônibus, porque o Flamengo tem o voo da volta, vai hoje de volta para o Rio de Janeiro, para a sua sequência no Campeonato Brasileiro, então a gente segue aqui aguardando o técnico Tite por aqui, todo mundo posicionado já para as respostas do técnico do Flamengo, que hoje perdeu por 2-1 aqui em Caxias do Sul. Tá certo. Galera, a vitória do Juventude foi na bola, né? O Juventude não teve nada de facilidade, não foi que o Flamengo entregou o jogo pro Juventude. O Juventude jogou, ganhou na bola, isso que o Juventude fez hoje contra o Flamengo. E essa vitória dá uma tranquilidade também ao time do Juventude, que se distancia da parte de baixo da tabela de classificação. Nesse momento, abrindo aí 6, 7 pontos, né, para os times que estão na zona de rebaixamento, que isso daí a equipe do Juventude já vai projetando outras coisas no Campeonato Brasileiro, e essa derrota faz o Flamengo ficar muito próximo também da equipe do Bahia, que também tem 24 pontos. Lembrando, galera, a equipe do Palmeiras também, que poderia ultrapassar o Flamengo, perdeu para a equipe do Fortaleza. A única equipe que venceu foi a equipe do Bahia, que venceu a equipe do Vasco por 2-1, e com isso o Flamengo vai ficando aí ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. Pelo menos nessa rodada o Flamengo continua líder do Campeonato Brasileiro. Galera, e aí, o que vocês acharam do jogo do Juventude? Juventude mereceu essa vitória hoje contra a equipe do Flamengo? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.